Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu confiava nela para tudo. Era para Yolanda que eu pedia conselho quando estava com algum tipo de problema, conselho segredo, né? Para esse tipo de coisa eu só confiava nela. Apesar de termos praticamente a mesma idade, eu não sei, ela era diferente. Sabia como lidar com as coisas, com as pessoas, e sempre tinha resposta para tudo. A Yolanda não era apenas minha melhor amiga, nem apenas minha vizinha, era também a minha conselheira espiritual. Eu sei que muita gente não acredita nesse tipo de coisa, mas a verdade é que ela tinha um dom especial. Ela conseguia ler o futuro das pessoas. E o mais incrível é que fazia isso e simplesmente olhando para a borra do café. No começo, eu não acreditava muito, achava que podia ser truque. Só que aos poucos percebi que ela levava aquilo muito a sério. E ao contrário do que se possa imaginar, pouca gente conhecia esse seu dom. Ela achava que não devia ficar se expondo. Não queria ser taxada de louca, de feiticeira ou até de bruxa. Olha, não me perguntem como ela conseguia ler o futuro das pessoas. Porque essa é uma pergunta que eu me faço até hoje. O fato é que conseguia. Aliás, era difícil errar uma previsão. Francamente, às vezes eu tinha até medo. Porque ela se transformava completamente, ficava meio estranha. Apesar de, pelo menos comigo, ter sido sempre uma pessoa ótima, amiga, companheira, nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu poderia imaginar que ela pudesse ser capaz de fazer aquilo comigo. Lembro que era uma segunda-feira. Quase 9 horas da noite. Eu estava me despedindo do André, meu namorado, na frente do portão da minha casa, quando escutei a voz dela do outro lado do muro. Ô, Vanessa, será que você podia dar um pulinho aqui em casa depois? É que eu tenho uma coisa para te falar. Ela estava com uma cara esquisita. Semblante fechado, ar de preocupada ou de brava, sei lá. Até o tom da sua voz era de quem estava aborrecida com alguma coisa. E o pior é que ela olhava direto para o André. Como se, sei lá, não estivesse gostando de vê-lo ali comigo. Na verdade, não era segredo para mim que ela não ia muito com a cara dele. O André também percebeu, claro. Tanto que tão logo ele entrou para dentro de casa, ele comentou comigo. Estranha essa tua amiga, né, Vanessa? Estranha? Como assim? Ah, sei lá, esquisita. Ah, impressão sua, amor. Ela é bem legal. É só se for com você. Você viu o jeito como ela me olhou? Tá louco, parece que me odeia. Ah, não liga não. Ele é assim mesmo. Eu já te falei que ele é um pouco diferente da gente. Não sei não, viu, Vanessa? Essa moça aí me assusta. Cuidado, hein? Claro que ele estava exagerando. Bom, pelo menos era o que eu pensava. Apesar de ter aquele jeito, a Yolanda era um doce de pessoa. Como eu disse, era minha melhor amiga e, mais do que amiga, minha conselheira, confidente. Eu então me despedi do André e fui até a casa dela. A Yolanda estava no quarto, sentada na cama, diante de uma banqueta. Sobre a banqueta, uma xícara de café. Ela olhava fixamente para aquela xícara, sem nem mesmo piscar. Devia estar tão concentrada que eu acho que ela nem notou a minha presença ali. Só podia estar fazendo mais uma daquelas previsões. Precisei chamá-la 2 vezes para que ela me notasse. Yolanda, ô Yolanda, o que você queria comigo? Ah, Vanessa, senta aí. Eu queria conversar com você sobre esse teu namorado. Sobre o André? Ué, mas o que tem ele? Você não vai começar a implicar com ele de novo, né? Porque se for isso, ó, tô indo embora. Eu não vou implicar com ninguém, Vanessa. Só quero te perguntar uma coisa. Olha, eu não estava gostando nada daquele jeito dela. Não era apenas o tom de voz, mas o olhar principalmente, meio enigmático.
sem tirar os olhos daquela xícara, ela me perguntou: você gosta muito do André, né? Claro que gosto, né, Yolanda? Mas por quê? Eu sei que você gosta. Tô vendo aqui na borra do café. Aliás, tô vendo que ele também gosta muito de você, viu? Só que ela parou na metade da frase. Se virou para mim e me olhou profundamente nos olhos. Um olhar que eu não sabia identificar, eu não sabia qualificar. Não sabia se era de preocupação, não sabia se era de... Eu não entendia. Agora, mesmo sem entender, eu senti um arrepio na espinha, porque, eu sei lá, de repente ela podia ter visto alguma coisa de ruim na borra do café e não estava querendo me contar. Será que alguma coisa grave ia acontecer pro meu namorado? Sim, porque pelo jeito dela, num fio de voz eu perguntei: Yolanda, o que você ia dizendo? Completa. Ela permaneceu muda. Parecia estar em outro mundo. Era como se o seu corpo estivesse ali, mas o seu espírito estivesse longe, longe, mas muito longe. Yolanda, você está me assustando. O que você está vendo aí nessa xícara? É sobre o André? Se for, me fale, pelo amor de Deus. Foi então que ela balançou a cabeça e falou: Vanessa, deixa pra lá. Não é nada, não. Mas como que não é nada, Yolanda? Você começa a falar uma coisa do meu namorado e não termina. E agora vem dizendo que não é nada. Puxa vida, vai, me fala. Melhor deixar pra lá, Vanessa. Melhor você ir pra casa. Outro dia a gente conversa. Mas nem pensar. Puxa vida, você me chamou aqui pra quê? Só pra me deixar assustada? Tá certo. Tá certo. Já que você insiste, eu vou te falar. Mas ó, não me queira mal por causa disso. Eu apenas vou te falar o que eu vi na borra do café. O que foi que você viu, Yolanda? Me fale, pelo amor de Deus. Cuidado com ele, Vanessa. Muito cuidado com ele. Mas com ele quem? O André? Mas por quê? Não me pergunte. Só te peço isso. Muito cuidado com esse rapaz. Ai, Yolanda, já é implicância demais com o coitado, né? Para com isso, vai. O que ele te fez, afinal? Não é implicância, Vanessa. Antes fosse. Se não é implicância, me diga o que é, me explique. Por favor, não me pergunte mais nada. Apenas tome muito cuidado com ele. Por favor. Eu estou falando isso por teu próprio bem. Olha, eu saí daquela casa aturdida. Puxa vida, se não era para me contar nada, então por que começou? Por que me chamou até sua casa? Para me deixar preocupada? Puxa vida, eu ali me despedindo do meu namorado, a pessoa vem no muro e me pede para ir até a casa dela, porque tinha uma coisa importante para falar. Aí eu chego lá e ela fala por enigma, pela metade. Cuidado com ele. Mas cuidado por quê? O que ele podia fazer de mal para mim? Meu Deus, ele me amava. Disso eu tinha certeza. O André jamais faria nada que pudesse me magoar. Não fazia sentido. Devia ter algum engano naquilo, ou sei lá, quem sabe fosse só implicância dela. Aliás, desde a primeira vez que ela nos viu juntos, que ela já veio com aquela conversa. Esse cara não serve pra você, viu, Vanessa? Não sei o que você viu nele. Já estávamos namorando há quase 5 meses. E a verdade é que eu nunca tinha gostado tanto de alguém como gostava do André. Aliás, eu já era apaixonada antes mesmo de a gente começar a namorar. Trabalhamos na mesma empresa, em setores diferentes, mas nos víamos sempre no refeitório. Eu não tirava os olhos dele. Mesmo de longe,
Até que ele percebeu e aproveitou para se aproximar. Um dia eu cheguei a comentar com ele sobre aquilo que a Yolanda tinha falado. Ele só balançou a cabeça e eu percebi que estava contrariado. Ô Vanessa, eu já não te falei que essa mulher é maluca? Mas André, é que ela acerta um monte de coisas. Eu acredito nela. Bom, Vanessa, se você prefere continuar dando ouvidos para essa louca, eu lavo as minhas mãos. Onde já se viu acreditar que alguém possa adivinhar o que vai acontecer com os outros? Isso não existe, meu amor. Se ela é tão sabida, por que não ganha na loteria, então? Não adiantava. Ele nunca acreditou nesse tipo de coisa. E olha, antes eu tivesse ouvido os seus conselhos. O tempo foi passando. E a Yolanda continuava tentando me jogar contra ele. Só que assim, ela ficava dando indireta. Falava uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas nada assim de concreto. Quando eu perguntava, ela se desviava. Saía pela tangente. A impressão que dava era de que ela estava querendo me assustar. Por quê? Eu não sei. Lembro que estávamos para completar 1 ano de namoro, quando por absoluto descuido eu engravidei. Fiquei completamente desesperado. Não sabia o que fazer. Eu ainda não tinha nem terminado os estudos. E filho também, não vou negar, era uma coisa que, pelo menos até aquele momento, não estava nos meus planos. Nem nos meus, muito menos nos do André. O que eu fiz? Fui desabafar com a Yolanda. Pedir conselho para ela. Depois de me ouvir, ela falou: você lembra quando eu te disse para tomar cuidado com esse cara? Pois eu estava falando justamente disso, Vanessa. Mas como assim, Yolanda? Não estou entendendo. Ele não vai aceitar esse filho. Aliás, é bem capaz até de te abandonar. Mas do que você está falando? Eu vi tudo, Vanessa. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Esse filho vai ser a desgraça da vida de vocês. Mas como assim? Não estou entendendo. Fala mais claro. Você não está entendendo agora, mas você vai entender. Ele vai te deixar por causa dessa criança. Eu te avisei que ele não servia para você, não avisei? E o que você acha que eu devo fazer então? Se você quiser continuar com ele, só tem um jeito. É tirar esse filho. É a única solução. Olha, eu saí daquela casa ainda mais confusa e mais atormentada do que já estava. Fui procurar ajuda, fui pedir conselho, fui em busca de uma palavra que pudesse me tranquilizar, me acalmar, mas saí pior. Aquelas palavras ficavam martelando na minha cabeça. Ele vai te deixar por causa dessa criança. Deus do céu, eu não conseguia parar de pensar nisso. Naquele mesmo dia liguei para ele. Estava disposta a contar tudo, a abrir o jogo mesmo. Se ele realmente me amava, teria de aceitar a situação. No entanto, o que eu ouvi da sua boca me deixou desatinada. Já no começo da conversa, eu fiz assim uma perguntinha boba, só para ver o seu jeito. Sabe, tipo jogar verde para colher maduro, como se fala. Perguntei o que ele achava de ser pai. Mas assim como quem não quer nada, ele soltou os cachorros em cima de mim. Mas não fala nisso nem de brincadeira, Vanessa. Pelo amor de Deus. Logo agora que tá dando tudo certo na minha vida profissional, mas nem pensar. Aliás, foi até bom você falar isso, viu? Para eu começar a me cuidar mais. Transar sem camisinha a partir de hoje, ó, nem pensar. Tá louco. Essa foi só uma parte. Ele ainda me falou muitas outras coisas. Coisas que serviram apenas para me magoar ainda mais.
e para me dar a certeza de que aquilo que a Yolanda tinha falado tinha fundamento. Enquanto ele falava, do outro lado da linha eu soluçava. Eu sei que devia ter contado. Era, aliás, a minha obrigação. Afinal de contas, ele ia ser o pai. Mesmo que não gostasse da ideia, também era sua responsabilidade. Ele ia ter de aceitar. Só que as palavras da Yolanda ficavam ali, martelando na minha cabeça. Ele vai te deixar por causa dessa criança. Num gesto de desespero, temendo ser abandonada pelo homem que eu amava, acabei cometendo a maior bobagem da minha vida. Procurei novamente por ela, a minha confidente, Yolanda, a minha guru, e ela me fez beber um chá que, segundo suas palavras, tinha efeito abortivo. E o pior é que tinha mesmo. Naquele mesmo dia, depois de tomar quase 1 litro daquele chá, fui parar no pronto-socorro. Não morri por milagre, mas acabei perdendo meu filho, que não tinha ainda nem 2 meses de existência. O André nunca me perdoou. Quando ficou sabendo do que tinha acontecido, primeiro chorou, depois começou a me tratar de forma fria, como se eu fosse uma estranha. Ainda ficamos juntos por quase 1 semana, até que eu me recuperei. Só que depois disso, apesar de toda a minha insistência, de eu ter implorado, ele terminou tudo. Disse que não tinha mais como continuarmos, que eu tinha decepcionado muito, que eu não era a mulher que ele pensava que eu fosse. Depois fiquei sabendo que quem tinha lhe contado que eu havia provocado aquele amor foi ninguém mais, ninguém mesmo do que a Yolanda. A minha amiga, a minha confidente, que, aliás, preparou o chá que eu bebi para abortar o meu filho. Grande conselheira espiritual. Mas essa é apenas uma pequena parte de toda a história suja em que ela estava querendo me envolver. Eu nunca desconfiei, nunca, juro. Mas depois descobri que ela era apaixonada pelo André. Olha, qualquer idiota teria percebido, ou pelo menos desconfiado, menos eu. Hoje carrego 3 mágoas, 3 feridas que acho que jamais vão cicatrizar. A primeira foi causada por você, Yolanda. Uma pessoa que eu considerava minha melhor amiga, mais do que amiga, minha irmã. Olha, não tenho nem mais certeza de que você realmente tinha algum dom, sabe? Afinal, se você possui algum dom, é o da enganação, da falsidade, da mentira, da traição. Esse dom você provou que tem. Você me usou o tempo todo tentando me roubar alguém que jamais seria seu. Você destruiu a minha vida, a minha felicidade. Me fez cometer um crime. E por que, Yolanda? Para quê? A outra ferida fui eu mesma que provoquei. Jamais fugi da minha responsabilidade. Sei que o que fiz foi errado e não tem perdão. Quem sabe até por isso eu não te culpo, André. Por ter terminado tudo comigo. Eu, no teu lugar, talvez fizesse o mesmo, a mesma coisa. Quando se perde a confiança, é difícil permanecer ao lado de alguém. Por isso é que eu não te culpo e nem te cobro nada. Se ao menos eu tivesse te contado, se ao menos você tivesse ouvido o que eu tinha para falar. Quer dizer, falar você até falou, me magoou até, mas
Você não tinha a mínima ideia de que eu estava esperando um filho seu. Tenho certeza de que tudo teria sido diferente. Por que eu não falei? Por que eu fui deixar levar pelas mentiras de Yolanda? Por quê? São perguntas que eu me faço até hoje. Aliás, eu não faço outra coisa na vida senão me recriminar. Fiz tudo errado. Mas a pior mágoa é aquela que carrego por ter ceifado a vida de um inocente. A vida do meu próprio filho. Aguento até a ausência do homem que eu amo. Por mais dolorido que seja, mas não estou conseguindo suportar esse arrependimento. Quando me olho no espelho, parece que não sou eu que estou ali refletida na imagem. Eu não consigo me perdoar pelo crime que cometi. Eu não consigo me perdoar por não ter dado a meu filho o direito sagrado de nascer.